geológicas, né, em relação à estrutura da Terra. Vamos falar hoje mais especificamente, para a gente encerrar essa parte, esse capítulo, nós vamos falar sobre a estrutura geológica brasileira e os nossos recursos minerais, a exploração do nosso subsolo, não é isso? Então nós vamos ver justamente que os tipos de minerais e minérios que são explorados dentro de um determinado território, eles estão diretamente relacionados às estruturas geológicas. Conhecendo a distribuição das estruturas geológicas no Brasil, é que nós vamos saber compreender por que determinadas áreas são exploradas determinado tipo de minérios, por que determinadas regiões do Brasil, por exemplo, não se explora petróleo, carvão mineral, gás natural, por que outras são ricas em ferro, em manganês, em estanho, em tungstênio, em alumínio e outras não. Então tudo tem a ver com as estruturas geológicas. Então nós já estudamos aqui, em relação às estruturas geológicas, nós vimos que temos 3 tipos de estruturas geológicas no planeta. Os escudos cristalinos, que é a parte da nossa superfície terrestre mais antiga, são aquelas formadas por rochas ígneas ou magmáticas, decorrentes do resfriamento natural do nosso planeta há milhões de anos atrás. Então, quando a Terra começou a se resfriar depois da grande explosão, começou a se consolidar, deu origem às primeiras rochas ígneas ou magmáticas. E essas rochas ígneas ou magmáticas vão dar origem justamente à parte mais antiga do nosso planeta, que são chamados de escudos ou cráteros cristalinos. A palavra escudos refere-se justamente a isso, porque quando você usa, por exemplo, um escudo é para se proteger. Então o escudo é feito de um material bastante resistente, né? E nós vamos ver que na superfície terrestre a parte mais resistente são justamente os maciços antigos, os escudos cristalinos, aqueles que resultantes do resfriamento natural do planeta. E nós vimos isso aí. E nós vimos que nós temos também as bacias sedimentares, que foram aquelas regiões mais baixas da superfície terrestre, que foram recebendo sedimentos de outras rochas, dos escudos cristalinos durante milhões e milhões de anos, provocados pela erosão das partes mais altas, ou pela força do intemperismo dos fenômenos meteorológicos, que nós já explicamos, pelo intemperismo antrópico, que é o provocado pelo homem, e pelo intemperismo biológico, que é o intemperismo que é provocado pelos outros seres vivos. Então o intemperismo, que é justamente a ação dos seres vivos e dos fenômenos meteorológicos sobre a superfície terrestre, provoca a erosão das partes mais altas e vai provocando o aterramento, a sedimentação, a compactação das partes mais baixas. E essas partes mais baixas, por ter a forma de uma bacia, elas foram compactadas, recebendo resíduos das partes mais altas, milhões e milhões de anos, e foram sendo aterrados, formando planícies. Essas áreas, por isso elas são chamadas de bacias, pela sua forma, bacias sedimentares, são bacias que foram preenchidas por sedimentos oriundos de regiões mais elevadas, estruturas geológicas. E nós temos os desdobramentos modernos, que são as cadeias de montanhas, as cordilheiras, resultantes do choque das placas tectônicas. Então nós temos 3 tipos de estruturas geológicas: os escudos ou cráteros cristalinos, nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos. Já falamos para vocês também, já estudamos que no Brasil, dessas 3 estruturas geológicas, uma nós não vamos encontrar em todo o território brasileiro, que são justamente os dobramentos modernos. No Brasil não existe cordilheiras, não existe cadeias de montanhas. Existem serras, picos isolados, não é isso? Que são justamente as partes mais elevadas de alguns planaltos do Brasil. Mas cadeias de montanhas, resultantes do choque das placas tectônicas, nós não temos no nosso território. Nós temos a oeste da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que foi formada, nós já explicamos, pelo choque entre as placas de Nazca e a placa sul-americana do Pacífico. Hoje, isso já explica o fato do Brasil, do território brasileiro, não ter grandes altitudes. A altitude do nosso relevo, do nosso território, ela é mediana, justamente porque nós não temos grandes cordilheiras, nós não temos cadeias de montanhas no Brasil. Então, qualquer avaliação a respeito de estrutura geológica
não existe no Brasil dobramentos modernos. Vou repetir. Não existe no Brasil cadeia de montanhas. Não existe no Brasil cordilheiras. Então, das três estruturas geológicas, nós só vamos encontrar distribuídas ao longo do nosso território duas: os escudos cristalinos, tá? Que são também chamados de maciços antigos, correto? Maciços, que são as partes mais resistentes. Então nós temos os maciços antigos, que são os escudos cristalinos, e nós temos no Brasil as bacias sedimentares, regiões baixas, geralmente depressões, que foram sendo sedimentadas há milhares de milhões de anos pelo processo de erosão das partes mais baixas, das partes mais elevadas. Então nós temos essas duas estruturas geológicas: os maciços antigos, escudos cristalinos, e as bacias sedimentares. Dessas duas, aqui predomina no nosso território são as bacias sedimentares. 64% do território brasileiro é formado de bacias sedimentares e 36% é formado de escudos ou cristalinos, também chamados de maciços antigos. Ó, tá, professor? Quer dizer então que, e isso vai explicar, como nós tivemos em relevo, por que no Brasil predominam as planícies. Porque as bacias sedimentares eram terras baixas que foram sedimentadas e se tornaram planas, enquanto que os escudos cristalinos são partes mais antigas, mais irregulares, que foram sendo desgastadas há milhares de milhões de anos, que formam justamente os planaltos. Então os maciços escudos cristalinos, que são uma estrutura geológica, eles vão corresponder aos planaltos no Brasil. As bacias sedimentares, no que diz respeito ao relevo, elas vão corresponder às planícies. Então é por isso que quando a gente estudou na aula passada a classificação do relevo brasileiro, nós vimos que predominam no Brasil as planícies, porque predominam as bacias sedimentares. E a distribuição ou a exploração dos recursos minerais do nosso subsolo estão diretamente relacionados a essa divisão do território brasileiro no que diz respeito à sua estrutura geológica. Correto? Então, nós já vimos na aula passada, tá, que nos maciços antigos, nos escudos e cristalinos, é que nós vamos encontrar os minérios e minerais, como o ferro, como o manganês, como o estanho, como o alumínio, como o zinco, o cobre, o ouro. Estão aqui nos escudos cristalinos ou maciços antigos. Esses são mais difíceis, geralmente são encontrados nas serras, correto? Por isso são mais difíceis de exploração, necessitam de uma infraestrutura, de uma tecnologia muito grande de exploração. E as bacias sedimentares, que foram terras, depressões, que foram sendo sedimentadas há milhares de milhões de anos, né, por sedimentos, restos de animais e vegetais foram sendo aterrados, árvores morrendo, florestas sendo aterradas, animais, ou restos de ossos de animais, fósseis, tudo isso foram sendo aterrados, compactados aqui nas bacias sedimentares, correto? Então esse é o processo de formação de uma bacia sedimentar, uma terra baixa, que era uma depressão, que foi sendo aterrada e virou uma terra plana, uma planície. Isso é uma bacia sedimentar, correto? Então aqui, restos de animais e vegetais que foram aterrados nesse processo de sedimentação durante bilhões de anos, esses restos de animais e vegetais foram se fossilizando, né? Se tornaram fósseis, né? Se tornaram matéria orgânica fossilizada. O que acontece? São justamente essa matéria orgânica fossilizada, restos de animais e vegetais que foram sendo aterrados há milhares de milhões de anos, que vão dar origem ao que nós chamamos de combustíveis fósseis, como nós já estudamos. Então, os combustíveis fósseis, eles são formados, já está dizendo os fósseis, né, pela fossilização de animais e vegetais aterrados há milhões e milhares de anos apenas nas bacias sedimentares pelo processo de erosão e sedimentação. Então, nós não vamos esquecer isso. Nas bacias sedimentares, nós vamos encontrar os combustíveis fósseis.
Quais são os principais combustíveis fósseis encontrados hoje na natureza? Nós temos, no estado líquido, combustível fóssil, nós temos o petróleo. No estado sólido, combustível fóssil no estado sólido, nós temos o carvão mineral. E no estado líquido, nós temos o petróleo, no estado sólido, o carvão mineral, e no estado gasoso nós temos o gás natural. Então são esses três aqui os principais tipos de combustíveis fósseis encontrados na natureza: petróleo sólido, petróleo líquido, carvão mineral sólido e gás natural gasoso. Correto? São os combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás natural são formados pela fossilização de animais há milhares de milhões de anos encontrados nas bacias sedimentares. Toda área onde você vai encontrar petróleo, carvão e gás natural é uma área sedimentar, seja continental ou seja sedimentação sobre os oceanos, abaixo dos oceanos. No Brasil, por exemplo, nós encontramos a mais de 7.000 metros de profundidade petróleo na parte da costa litorânea brasileira, no litoral brasileiro, que é o que foi chamado pré-sal, em grandes profundidades, que exigiu da Petrobras uma tecnologia muito grande para chegar até esse pré-sal, para se explorar esse petróleo. Tanto é que a Petrobras a exploradora de petróleo, a empresa petrolífera do mundo, que detém a melhor e maior tecnologia de exploração de petróleo em alto mar. É a Petrobras. Ninguém no mundo tem uma tecnologia tão boa para explorar petróleo em alto mar do que a Petrobras. Não é isso? Do que o Brasil. Por quê? Porque o petróleo, ao longo do litoral brasileiro, ele está em grandes profundidades, bacias sedimentares que foram cobertas pelos oceanos há milhões de anos. Correto? E nós temos os produtos brasileiros, que é os minérios e minerais que o Brasil se destaca, que é o ferro, o manganês. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais, o estânio, o alumínio, que é exportado aqui pelo porto de Itaqui, na Planta Madeira. Aqui no Maranhão nós temos, todo mundo já ouviu falar da Alcoa, que é uma das maiores multinacionais de alumínio do mundo. Todo mundo já ouviu falar do grande projeto Carajás aqui na Amazônia. GPC, grande projeto Carajás, criado na década de 70, justamente para explorar o minério de ferro aqui na Serra dos Carajás. Nós temos o manganês, que é aqui no Maciço do Urucum, e aqui na Serra do Navio, no Amapá, correto? Nós temos aqui o quadrilátero ferrífero, como o próprio nome já diz, a exploração de minério de ferro. Temos a terceira maior reserva de minério de ferro do mundo, correto? Nós temos a Serra do Navio no Amapá, tá? E nós temos aqui em Rondônia e Mapuera, no Amazonas, a produção de estânio na Cassiterita. Nós já vimos na aula passada também a diferença entre minério e mineral, correto? O minério é que dá origem ao mineral, que é exportado, tá? Por exemplo, o ferro-minério é oriundo do mineral que é a hematita. O alumínio-minério, que vem da bauxita. O estânio é o minério, que vem da cassiterita. E assim sucessivamente. No Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais, também se destaca a produção de nióbio, que é justamente um elemento químico, é um mineral que o Brasil tem, simplesmente o Brasil detém 95% da produção de nióbio. Ele é muito usado no enriquecimento, para agilizar o processo de enriquecimento do urânio, que é justamente o processo que dá origem ao processo de energia nuclear. Então a energia nuclear é originada através do enriquecimento do urânio acelerado pelo nióbio, que nós temos 95% da produção. Então eu quero dizer para vocês que essas áreas aqui que eu vou falar para vocês, elas são as áreas de maior exploração de minérios no Brasil. A Serra dos Carajás, no Pará. Esse projeto, que é o grande projeto Carajás na década de 70, para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse projeto aqui no Pará, foi construída uma hidrelétrica somente para abastecer esse projeto, para viabilizar esse projeto, que é a hidrelétrica de Tucuruí, que fica aqui no Pará, no rio Tocantins, correto? Então, esse grande projeto Carajás, ele engloba
três estados ele pega: Pará, Tocantins e Maranhão. Né? Aqui nós temos a estrada de ferro aqui na nossa cidade, a gente vê esse trem passando todos os dias com 200 vagões carregados de minério de ferro, né? Que vem da Serra dos Carajás e é exportado aqui pelo porto de Itaqui, da Ponta da Madeira, aqui no Maranhão. É o corredor de exportação. Então ele envolve Pará, Tocantins e Maranhão, esse grande projeto Carajás. Mas o minério de ferro é explorado na Serra dos Carajás. Aqui no Planalto das Guianas, na Serra do Navio, vocês podem acompanhar aí pelo livro, nós temos a exploração de manganês. É a serra hoje, devido à exploração inadequada deste recurso, desse mineral, né, desordenada, ocupação desordenada, exploração desordenada, está em decadência. Está em decadência aqui, a produção de manganês aqui na Serra do Navio. Nós temos também aqui o maciço do Urucum, que já fica aqui no limite do Planalto Central brasileiro, com a grande planície alagada do Pantanal Mato Grossense. O maciço do Urucum fica aqui no estado de Mato Grosso do Sul. É de onde se extrai a 90% do manganês no Brasil. Aqui no maciço do Urucum, Mato Grosso do Sul. Outra, então, vou repetir: Serra dos Carajás, minério de ferro. Manganês, Serra do Navio, maciço do Urucum, manganês, quadrilátero ferrífero. Nós temos o nióbio, tá certo? E nós temos aqui também, nós vamos falar aqui, no sul, na Serra de Oriximiná, no Vale do Trombetas, no Pará, Serra de Oriximiná aqui, no Vale do Rio Trombetas, a exploração da bauxita. A bauxita é de onde nós vamos retirar o alumínio, que também é escoado aqui pelo porto de Itaqui, aqui em São Luís. Itaqui e Ponta da Madeira. Tá certo? Então aqui no Vale do Rio Trombetas, no Pará, na Serra de Oriximiná do Pará, é de onde a gente retira o nosso alumínio. Correto? E nós temos então o maciço do Urucum, como já nós falamos, o Triângulo Mineiro, correto? E o quadrilátero ferrífero, né, que corresponde justamente à produção de minério de ferro aqui. Então em Minas Gerais nós temos o quadrilátero ferrífero, que é o ferro, e aqui mais embaixo o Triângulo Mineiro, Uberaba, que é a principal cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba, que tem a produção de nióbio, que o Brasil detém 95% da produção mundial, correto? E nós temos ao longo das bacias sedimentares exploração de petróleo, mas a exploração de petróleo no nosso continente é pouco. 95% da produção brasileira de petróleo é no mar. É a produção através das plataformas petrolíferas. Você já ouviu falar nas plataformas de petróleo da Petrobras, PT, plataformas de PP, plataformas de petróleo, aqui da Petrobras, correto? Nós temos aqui carvão mineral, nós temos a bacia sedimentar do sul. O principal, o estado, o maior exportador, o maior produtor, melhor dizendo, de carvão mineral do Brasil é Santa Catarina, né? E nós temos aqui o gás natural, que é explorado aqui também na região do centro-oeste, né? Esse gás natural escoa, principalmente o nosso principal comprador de gás natural é a Bolívia. O minério de ferro, pessoal, da Grande Serra dos Carajás, é exportado principalmente para Japão, China e Estados Unidos. É de onde sai, para onde é vendido os nossos minérios de ferro. Então, que fique bem claro aí, essas são as principais áreas produtoras de minérios no país. Vou repetir: Serra do Navio, no Amapá, Serra dos Carajás, no Pará, não é isso? Serra de Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, no Pará, com alumínio, maciço do Urucum, em Mato Grosso do Sul, quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, aqui também em Minas Gerais, quadrilátero ferrífero com ferro, Triângulo Mineiro com nióbio. Santa Catarina nós temos a exploração de carvão mineral. Ao longo do litoral brasileiro, a maior produção de petróleo e gás natural também. Então, pessoal, é assim que é explorado os nossos recursos minerais do subsolo brasileiro. Tá? Isso tudo diretamente ligado, vou repetir, à estrutura geológica. Só vamos compreender a exploração de minério no Brasil, tá? Depois que a gente compreende
a exploração ou a distribuição das bacias sedimentares e dos escudos cristalinos, ou seja, a distribuição das estruturas geológicas no Brasil.